Vamos lá, a gente agora vai iniciar nosso segundo texto e a gente vai continuar vendo aqui os aspectos de coesão e coerência. O que eu quero que vocês observem aqui? Primeiro, olhem que no primeiro parágrafo, eu sublinhei aqui para vocês, 3 substantivos, certo? Cada um está iniciando um período. Então, olha só, o primeiro período começa o preconceito, artigo mais substantivo. O segundo período, a discriminação. E o terceiro período, o racismo. Ah, primas, tem um já ali, né? Tem um advérbio antes do racismo. Certo, o advérbio ele tá ali, mas ele não modifica a entrada da frase. A gente colocou o advérbio e na sequência o artigo mais substantivo e o verbo. Então a gente preserva a ordem direta da frase, tá? Então o que é que eu preciso que vocês prestem atenção aí? Cada um desses períodos está iniciando com um artigo e um substantivo, que vai reger a ideia do período. Então lembram que aqui a proposta pede, né, para a gente descrever o que significa, né, definir o preconceito, a discriminação e o racismo. Fazer uma diferenciação entre os três, não é isso? Então, o preconceito, olha o verbo, é o tipo de julgamento, então a gente começa já com artigo, substantivo e verbo. O preconceito é o verbo ser aí no presente indicativo, né? Na sequência, a discriminação diz respeito ao ato. Olha só, então a discriminação diz, olha o verbo que a gente está colocando depois do artigo e do substantivo, o verbo dizer. Na sequência, ó, já o racismo é uma forma de preconceito. Então, lá em cima a gente usou o mesmo verbo, né? Mas em cima a gente colocou é o tipo de julgamento e quando a gente fala o racismo é uma forma de preconceito. Então, a gente muda a estrutura, a gente pode até preservar o verbo e o recurso se faz, se completa da mesma forma, tá? Então, sempre eu peço para vocês observarem, ter o controle da entrada de período de vocês. Se vocês observarem sempre a entrada de período e colocarem intencionalmente um artigo e um substantivo e na sequência um verbo, automaticamente vocês vão fazer a frase na ordem direta. E essa frase na ordem direta vai fazer com que a coesão de vocês se estabeleça com mais facilidade. É muito mais fácil a gente acertar a coesão do texto fazendo a frase na ordem direta do que a gente colocando outros pontos ali, outras classes gramaticais, interrompendo o fluxo entre substantivo e verbo. Então, primeira coisa é, coloquei o artigo, o substantivo e o verbo, matei. A frase vai andar na ordem direta e a minha coesão já é aí 90% de chance da minha coesão bater, certo? Porque a frase fica clara e você, principalmente você, domina o que você está falando, você sabe sobre o que você está falando. Ah, no período 1 eu falo sobre o preconceito, no 2 eu falo sobre a discriminação. E no 3? No 3 eu vou falar sobre o racismo e a diferença entre racismo, discriminação e preconceito. Então você começa a ter domínio sobre aquilo que você fala. E isso é bem importante dentro do texto, tá? Vamos pensar aí em dominar o texto. E a gente domina o texto com essa regrinha simples. Essa é uma técnica de estilística. Quando a gente coloca um substantivo e muda o verbo na sequência, a gente renova a ideia, ainda que seja o mesmo substantivo. Nesse caso aqui são 3 substantivos diferentes, tá? Mas se fosse o mesmo substantivo, isso aí também poderia ser possível. Eu só não sugiro, porque numa redação de concurso, quando a gente repete um substantivo 3 vezes na entrada de período, pode parecer estranho, tá? Num texto jornalístico fica massa, que é um recurso de estilística, mas numa prova de concurso, o mesmo substantivo em 3 períodos subsequentes iniciando realmente não é uma estratégia legal não, tá? É melhor a gente usar as expressões sinonímias, que a gente vai ver aqui também ao longo desse texto, porque aí o negócio flui de forma mais de acordo com uma prova de concurso, tá bom? Então, no primeiro período, a gente viu essa primeira técnica aí.
começamos com o artigo, o substantivo e o verbo na sequência, para cada um dos períodos ser regido por essa palavrinha aí que a gente começa o período com ela. Na sequência, o tópico 2, isso porque o primeiro tópico, né, pede aí para a gente diferenciar um substantivo do outro, diferenciar preconceito, de discriminação e de racismo. Então, essa é uma estratégia boa para fazer esse tipo de procedimento. No parágrafo 2, uma estratégia boa para a gente trazer datas. Então, se a banca pediu um recorte temporal, ela pede datas específicas, é muito bom a gente começar o período já com a data, porque aí a gente localiza a banca, é objetivo, claro e direto. Isso aí é muito bom em prova de concurso, tá? Então, a gente começa aqui, ó, em 2003, vírgula, tem que botar vírgula, depois botar essa datazinha aí. Então, em 2003, vírgula, entra em vigor a Lei 10.639. Ponto, fechamos o período. Olha que período curtinho. Um período curtinho que bate com tudo que a banca pede. A banca quer a data, ela quer o substantivo e ela quer o verbo. Eu tô falando de quem? Do substantivo. E qual é a ação? Entra. Então, a data é 2003, aí eu digo o quê? Olha o verbo. Entra em vigor a Lei 10.639. A Lei 10.639 é o substantivo que rege a ideia, certo? Olha só, se eu tenho o número da Lei 10.639, o nome lei tem que vir em maiúsculo, tá? Com a inicial maiúscula. Por quê? Essa lei aí do começo do segundo parágrafo está com letra maiúscula, porque eu sei qual é a lei, é a 10.639, ela está na sequência. Agora, se eu for falar de lei de um modo geral, no texto eu vou usar a lei, a palavra lei com letra minúscula. Mas se o número da lei estiver colado com o nome lei, aí a gente vai precisar colocar o lei com maiúscula. Ou então, se tiver um nome, né? Porque tem lei que tem nome, né? Por exemplo, a lei do feminicídio. Então, a lei do feminicídio é o nome da lei. A lei Carolina Dickmann, então ali é o nome da lei. Aí a gente tem que colocar também o nome lei com letra maiúscula. Fechou? Então, beleza. No período subsequente, ó, em 2004, nessa resposta pede 2 recortes temporais. Então, em 2003 e depois em 2004. Em 2004, vírgula, o Ministério da Educação, olha a expressão referente aí, o substantivo, o Ministério da Educação publica, olha o verbo. Então, no primeiro, em 2003, entra, olha o verbo. Em 2004, o Ministério da Educação publica. Então, sempre que a gente coloca o substantivo, bota o verbo. Bota o verbo, porque aí quando você coloca o substantivo e o verbo, você está fazendo a frase na ordem direta. E se você fizer a frase na ordem direta, a sua coesão vai ficar maravilhosa, vai bater bem direitinho. Beleza? Ok. Aí a gente vai aqui para o parágrafo 3. Vamos prestar atenção aqui no parágrafo 3. Olha só. Em uma aula de 50 minutos, aqui a banca pede uma proposta de aula sobre o tema do racismo. Olha só, a banca já deu o tema, racismo. E qual é a pegadinha aí que muitos candidatos caem nela? A banca já deu o tema, então eu vou colocar, né, uma proposta de aula de 50 minutos sobre o racismo. Mas isso a banca já disse que era, então o que é que você precisa fazer? Um recorte. Então, eu vou precisar associar o racismo, que é o tema que a banca me deu, ao meu contexto de aula. O que é que eu vou querer trabalhar sobre o racismo especialmente? Aí vem a parte da resposta do candidato, tá? Então, ó, em uma aula de 50 minutos para o 9º ano, que ela pediu para dizer qual é o ano, por exemplo, a gente botou ali a expressão, por exemplo, entre vírgulas, é possível, olha o verbo, é possível trabalhar a temática da herança do racismo no Brasil, olha o recorte começando a se fazer, associada a conflitos do século XXI, como a questão do terrorismo, as pluralidades e diversidades identitárias e a pauta dos povos indígenas. Vocês perceberam que aí a gente coloca o recorte, o racismo dentro de um recorte? Aí o negócio funciona. A gente precisa fazer isso, colocar o racismo dentro de um recorte. É essa a resposta que a banca está esperando que vocês deem. Então, não se aproveitem daquilo que a banca trouxe e economizem informação, não. Lancem a informação, tá? Vocês já sabem que isso é uma pegadinha, então
Fiquem atentos a ela. Na sequência, vocês querem retomar a ideia da aula lá. E aí vocês podem usar uma expressão sinonímia. Essa proposta de trabalho contempla, olha o verbo, contempla. Qual é essa proposta de trabalho? A aula de 50 minutos. Então, há um link semântico coesivo, uma conexão lógica de sentido entre um período, que é o período 1 do parágrafo 3, e o período 2 do parágrafo 3. Por expressão sinônima, a gente está conectando. Então, essa proposta de trabalho contempla. Fechou aí? Olha um detalhe aqui. Quando eu falo os objetivos de aprendizagem, logo na sequência, né, no período posterior, os objetivos de aprendizagem da aula são, e eu opto por colocar 2 pontos, eu já sei que eu vou citar 2. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou citar 2 objetivos de aprendizagem. Eu posso colocar os 2 pontos? Pode. Por quê? Posso. Por quê? Porque eu vou topicalizar. Eu vou lançar um tópico com o primeiro e um tópico com o segundo. Quando eu for fazer isso, né, ó, os objetivos são, então o leitor está esperando 2 objetivos, 2 ou mais, né? Porque objetivos está no plural, então ou eu tenho 2 ou eu tenho mais de 2. Então, pelo menos eu tenho 2. Vamos lá. Quando eu boto os 2 pontos, o que é que eu faço? Eu vou começar ali com artigo e substantivo para lançar o meu objetivo, certo? Então, olha só. A percepção. Qual é o objetivo? A percepção. Artigo mais substantivo. A percepção pelos alunos do racismo como ato de desumanização do outro. Ponto e vírgula. Terminou o primeiro objetivo. Então, eu lancei um objetivo inteiro, ponto e vírgula, fechou. Por que eu botei ponto e vírgula? Porque dentro desse primeiro objetivo já tem vírgula. Olha aqui, ó, pelos alunos, entre vírgulas. Se eu colocar uma vírgula ali e lançar o outro objetivo, vai ficar confuso. Eu vou prejudicar a minha coesão. Então, o correto aí é usar o ponto e vírgula, porque eu estou fazendo uma topicalização. Eu estou lançando mais de uma resposta depois dos 2 pontos. E essa minha primeira resposta é uma frase longa que tem vírgula. Então, eu não posso juntar a primeira resposta com a segunda na vírgula. Ia ficar, do ponto de vista da coesão, incorreto. Então, aí, ó, ponto e vírgula. E agora eu vou para o segundo objetivo. E a noção. Se o primeiro objetivo foi a percepção, ou seja, artigo mais substantivo, a percepção, o segundo tem que ser igual. Artigo mais substantivo. Então, e a noção. A, artigo, noção, substantivo. Agora tá certinho. Então, é o quê? A noção de como a diversidade é um incômodo contemporâneo para uma sociedade que busca homogeneizar os indivíduos e aniquilar identidades. Então, aí a gente citou 2 objetivos de aula. A percepção e a noção. Beleza? Tranquilo? Então, essa aí é a proposta. A gente falou aqui de alguns dos recursos coesivos presentes nesse texto, e se a gente for fazendo, observando essas técnicas aqui de articulação da linguagem, a gente vai começar a fazer um texto cada vez mais bem amarrado, cada vez mais coeso e conectado do ponto de vista lógico. E a gente não vai mais levar aquela penalidade que as bancas comumente dão, que é por falta de conexão lógica. Esses aqui foram alguns dos pontos que as bancas avaliam na hora de corrigir a expressão gramatical da redação de vocês. Bora ver aqui, então, sobre o que a gente falou. Vamos recuperar os pontos. Primeiro parágrafo. Comece o texto com artigo mais substantivo. Então, o preconceito, artigo mais substantivo. Beleza. Na sequência, coloque um verbo logo depois do substantivo. Quando você coloca o verbo, você faz a frase na ordem direta. Você já faz com que a sua coesão, né, a probabilidade da coesão dar certo é aí de 90%. Então, o preconceito é, a discriminação diz, o racismo é, assim que a gente faz. Segundo parágrafo, se o tópico pedir uma resposta que necessite mencionar um ano específico, olha só como fazer. Inicie o período com o ano, coloque uma vírgula e na sequência você já responde. Em 2003, vírgula, entra verbo, entra em vigor a Lei 10.639.
Então, coloco o ano, coloco o verbo e coloco o substantivo, que é a lei. Fechou. Aí, resposta completa já em menos de uma linha. Na sequência, em 2004, o Ministério da Educação, então aqui já é a expressão referente primeiro que aparece, publica, olha o verbo. Então, o Ministério da Educação publica. Então, quando a gente coloca a data, o substantivo, a expressão substantiva e o verbo, a gente já faz a frase na ordem direta e a nossa coesão tende a dar certo. Beleza? Bora na sequência. Então, não esquece do verbo, não esquece do verbo. No terceiro parágrafo, ó, se a banca pedir uma proposta de aula sobre um tema dado, ela deu o tema lá, né, do racismo, acrescente algo, faça um recorte, porque aí é que vai vir a sua resposta. A banca deu o tema racismo, você acrescenta o racismo associado a conflitos do século XXI. Ops, ajeitei aí que coloquei século XX, né? Conflitos do século XXI. Que conflitos são esses? Você precisa dizer, tá? Como o terrorismo, as pluralidades e diversidades étnicas e as pautas indígenas. Então, você fez um recorte dentro do tema do racismo. Isso aí é que vai constituir a sua resposta, tá? Que às vezes o candidato vem e diz assim, professora, mas a banca pediu para fazer uma proposta de aula sobre o racismo, eu fiz, ela não me deu a pontuação cheia, porque isso é uma pegadinha. Ela dá o tema, mas você precisa fazer o recorte. Você não vai falar tudo sobre o racismo. O que é que você vai falar sobre o racismo especialmente? Quando você chega na aula, você não precisa recortar. E aí é isso que ela exige, né? Ela não fala, mas ela quer que você faça. Então já fica ligado nisso, tá bom? E por fim aqui, ó, retome por expressões sinonímias, palavras dentro do texto que você quer recuperar para continuar a conexão de sentido dentro do parágrafo. Então, no começo do parágrafo a gente usou ali uma aula, no segundo período, na metade do parágrafo, a gente retornou proposta de trabalho, recuperou a palavra aula por proposta de trabalho. Então, dentro do contexto em que a aula está empregada ali, aula de 50 minutos, quando a gente cita proposta de trabalho, bate certinho. Dentro do contexto é uma expressão sinonímia e é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente recupera uma ideia por meio de uma palavra diferente, né, que pode ser semelhante ali, né, que a gente chama de sinonímia, esse processo, se a gente faz essa recuperação, automaticamente a gente está criando o link, que a banca chama de conexão lógica de sentido. E aí nós estamos favorecendo a conexão do nosso texto entre as ideias e nós estamos favorecendo a coesão e a coerência do texto. Fechou?